Muito bem, está aí o Festival a Eurovisão da Canção Júnior, por isso inscreve-te. A 9 de setembro, e isto agora já é para pais, adultos, educadores, etc., assinala-se o Dia da Grávida. Mas, infelizmente, nem todas as mulheres conseguem cumprir o sonho de serem mães. Hoje, no Agora Nós, vamos falar sobre um tema muito difícil para muitos casais e que, apesar de tudo, às vezes ainda representa um tabu. Chama-se infertilidade. Afinal de contas, porquê é que hoje em dia existem cada vez mais casos de casais inférteis? Não são só as mulheres, nem só os homens que são inférteis. É toda uma família. É um casal. Para nos responder a esta e também outras questões relacionadas com este tema, temos o embriologista e especialista na área de fertilidade, Dr. Vladimir Silva. Um aplauso para si. Boa tarde. Obrigada por estar connosco. Se calhar o ideal é tentarmos perceber desde já, e vamos tentar tornar esta conversa o mais clara possível, porque quando eu digo que a infertilidade continua a ser um tabu, continua a ser, de facto, é verdade. Dificilmente uma mulher diz com facilidade, ou um homem, nós não temos filhos porque não conseguimos, não é? Normalmente é, estamos a tentar, logo se vê, enfim, há sempre aqui esta questão. O que é a infertilidade, doutor? A definição médica de infertilidade é uma definição da Organização Mundial da Saúde. A infertilidade é uma doença que consiste na incapacidade para conseguir uma gravidez após 12 meses de tentativas regulares. Claro que na prática clínica, sobretudo com os estilos de vida do mundo atual, muitas vezes as pessoas começam a tentar engravidar muito tarde. E, na verdade, se a pessoa começar, por exemplo, a partir dos 35 anos da mulher, convém não esperar um ano. Se não conseguir após 6 meses, faz sentido procurar ajuda, pelo menos para despistar alguns fatores, porque há casos que, sendo tratados mais cedo, têm um prognóstico favorável, sendo tratados mais tarde, poderão ser mais complicados. A verdade é que, estando nós a falar de Portugal, estamos a falar de um país que está no topo da Europa por um motivo que não nos é agradável, não é? Portanto, é um país com mais casos de infertilidade na Europa. Porquê? Eu não acho que nós sejamos um país com mais casos de infertilidade. São estes os números. Os estudos que existem a nível internacional mostram que há alguma estabilidade na percentagem de casais inférteis, mesmo entre os países do terceiro mundo versus os países mais desenvolvidos. As causas serão diferentes. Agora, nós temos uma baixa taxa de fecundidade. E de natalidade também. Pois, as pessoas, se calhar aqui, começam a tentar ter filhos mais tarde, por causa da economia, enfim, por causa das relações pessoais mais difíceis, não é? E por causa disso, o risco de infertilidade é maior. Uma mulher que tenta engravidar aos 23 anos, como acontecia nos anos 60, tem um ótimo prognóstico, enquanto uma que tenta engravidar aos 33 continuará a ter um prognóstico relativamente favorável, mas muito diferente do que a sua mãe teve, não é? Quando a teve aos 23 anos. E, portanto, se calhar o fator é esse. Ou seja, não é que nós portugueses tenhamos alguma coisa de genético que nos torne menos competentes na área da reprodução, é apenas uma consequência do nosso estilo de vida ou do estilo de vida a que somos obrigados. Em termos de prevalência da infertilidade no nosso país, normalmente procuram-no quando? Os casais começam a ficar preocupados a partir de que altura? É um pouco variável. Infelizmente, a maioria dos casais procura tratamento tarde demais. Nós temos muitas vezes pessoas que aparecem pela primeira vez na clínica com mais de 40 anos e, portanto, o prognóstico aí já é mais complicado. Não é que seja impossível, há muitas técnicas, mas é mais complicado. Portanto, aquilo que eu tenho que dizer é mais o que é correto. O que é correto, de facto, é se a pessoa tem menos de 35 anos, esperar 12 meses faz sentido, a não ser que se conheça uma causa óbvia e já previamente diagnosticada. Se tem mais de 35 anos, deve tentar naturalmente. 6 meses será talvez um período sensato, mas a partir daí, se não houver sucesso, é importante procurar ajuda. Então, agora outro palavrão que felizmente também continua a ser cada vez mais comum naquilo que as pessoas dizem, mas o que é a procriação medicamente assistida? Quais são as ferramentas que estão ao alcance dos casais hoje em dia para quem não consegue engravidar naturalmente? Pronto, há vários tipos de tratamento para a fertilidade. Há tratamentos médicos, consistem basicamente na toma de comprimidos para ajudar a engravidar. Há tratamentos cirúrgicos, certas causas de infertilidade podem ser resolvidas apenas com cirurgias, e há tratamentos que envolvem técnicas laboratoriais. Nessas, temos 2 grupos de técnicas. Aquelas em que a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher e aquelas em que a fecundação ocorre em meio laboratorial.
Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, aquelas técnicas em que a reprodução ocorre em meio laboratorial são as técnicas de procriação medicamente assistida. Já está. Pronto. Já Pronto. percebemos onde é que chegamos. E as outras? E qual é a grande diferença? Porque há várias ferramentas, há várias técnicas, não é? Quando um casal chega ao médico e diz passa-se isto e fizemos estes exames e já estamos há 1 ano e meio a tentar ser pais e não conseguimos, de todas as técnicas que existem, para todas as pessoas que estão a ver o nosso programa, consigam perceber porque é que um casal é direcionado para esta e outro casal é direcionado para a outra. Tem a ver com a causa da infertilidade. Normalmente, o que se faz é iniciar um processo diagnóstico que corre paralelamente no homem e na mulher. Certo. No homem é relativamente fácil. Há um espermograma em que se faz uma avaliação do esperma, consegue-se fazer uma análise básica, saber a quantidade, a mobilidade dos espermatozoides e aí já se identifica uma grande parte das causas. No caso da mulher é mais complicado. Temos que avaliar a função ovárica, ou seja, os níveis hormonais dessa mulher, temos que avaliar se o útero tem condições para receber e implantar um óvulo e levar uma gravidez a termo e depois há outros fatores relacionados com o estilo de vida, com outras doenças que possam existir, Exato. que têm que ser avaliados. Avaliados e depois cruzados. Há apoio do Estado para estes casais? Há muitos portugueses a procurar apoio e de que forma é que o Estado os ajuda? É assim, em Portugal nós temos um sistema misto, ou seja, existem centros públicos e centros privados. Nos públicos o tratamento é gratuito. No entanto, há algumas limitações. Há uma lista de limitações. espera grande, não é? Há listas de esperas grandes e há um limite etário até aos 39 anos da mulher. Portanto, a partir dessa idade... E é para o primeiro filho apenas, não é? Se não me engano. Eu isso penso que não. Depende Acho que um o pouco segundo de filho entra numa lista tão locais. grande que já passou dos 42, entretanto, não é? Exatamente, varia um pouco Sim. entre hospitais. Mas pronto, ou seja, no público é grátis, mas só até aos 39 anos e não existem todas as técnicas, isto é, por exemplo, os tratamentos com doação. Agora, houve recentemente um acórdão do Tribunal Constitucional que criou enormes dificuldades, estão parados no setor público. E porquê? Porque sim. Porque o Tribunal Constitucional acabou com o anonimato dos dadores. E em Portugal apenas existe um banco de gametas e, resultado, mesmo embriões criados com gametas de dadores não, existem e não podem ser transferidos. Portanto, estão presos nos congeladores das clínicas de medicina da reprodução. E, por exemplo, no caso dos hospitais públicos, isso parou completamente o tipo de tratamentos com doação. Portanto, isto só para dizer que existe, de facto, um apoio do Estado. Mais ou menos metade dos tratamentos em Portugal são feitos em centros públicos. Existe também um apoio na comparticipação dos medicamentos. O Estado paga 69%, mas, na verdade, isto não abrange todos os casais. Pessoas mais velhas, pessoas que precisem de doação, acabam por ter que ir ao privado. E não é nada acessível. Pois, aí é mais caro. Nós sabemos como é que funciona. Em relação ao lado emocional, ouvimos desde sempre as pessoas dizerem quanto mais pensas nisso, pior. É aquelas coisas que as pessoas dizem, não é? Quanto mais tentas e pensas, ficas tão ansiosa que não consegues engravidar. Vais ver que se não pensares, no mês seguinte já está e quando deixares de estar... Enfim, o lado emocional, a verdade é que independentemente de todo este mito, é muito importante. Eu costumo dizer aos casais que ainda estou à espera do primeiro casal que entre na clínica sem estar em stress. Portanto, se isso fosse realmente completamente impeditivo, não teríamos grávidas, não é? Exato. No entanto, há estudos, e isso está demonstrado, que mostram que os níveis elevados de stress têm um efeito negativo na fertilidade. Certo. Normalmente o stress não explica tudo. Aliás, essa explicação do stress muitas vezes é até uma das causas do problema, porque as pessoas acham que estão com demasiado stress e por isso é que não conseguem e com isso adiam o momento em que procuram tratamento. E ao fazer isso estão a agravar o seu próprio problema, porque a idade aumenta, porque se acumulam problemas aos que já existiam e pronto, e torna-se mais difícil o tratamento. Certo. Normalmente, para quem procura estes tratamentos, seja no público, seja no privado, e nós sabemos que há às vezes, infelizmente, ou felizmente, porque quando o resultado está bem e consegue nascer um bebê, está sempre tudo bem, não é? Mas quantas tentativas é que em média são necessárias para que a gravidez chegue ao término correto? Mais uma vez, depende muito da idade, não é?
Nós temos aqui uma norma que normalmente é uma referência, que são as 3 tentativas por tipo de tratamento. Ou seja, um casal que comece com técnicas de primeira linha e que tenha indicação para isso, nem todos o têm, não é? Tenta-se 3 vezes, se não se conseguir sucesso, passam-se para técnicas de segunda linha. Se não se conseguir sucesso em 3 tentativas, o prognóstico será pior. Naturalmente que o limite é o limite da sensatez, o limite da lei, que em Portugal, a partir dos 50 anos da mulher e dos 60 do homem, não se podem fazer tratamentos, e também o limite financeiro, no caso dos tratamentos no setor privado, e naturalmente o limite da medicina, porque há situações em que prolongar tratamentos pode ser negativo para a saúde da pessoa, e portanto aí nós devemos parar. Então, vamos falar sobre fertilidade, para fechar aqui a nossa conversa, doutor. Qual é a idade dita ideal? Já aqui dissemos várias vezes, portanto, não ultrapassar determinada idade, mas qual é a idade dita ideal para que o nosso organismo, a nossa saúde, em casos perfeitos, em que as pessoas estejam ótimas de saúde, devem começar a pensar em ter filhos, os casais? O pico da fertilidade humana atinge-se aos 25, 26 anos da mulher. Certo. A natureza é mais generosa com os homens do que com as mulheres. Ou seja, um homem... vou dar o exemplo dos dadores. Quando nós selecionamos um dador de esperma, o limite de idade são os 45 anos. Quando selecionamos uma dadora de óvulos, o limite de idade são os 35 anos. Certo. Isto porque o homem prolonga a sua fertilidade sem aumentar o risco de doenças genéticas associadas à idade até 10 anos mais tarde do que a mulher. Portanto, o ideal, 25, 26 anos, é, digamos, o período dourado onde estamos no pico da fertilidade. Antes dos 30 anos, seguramente. Antes dos 35, desejavelmente. E depois dos 35? O mais cedo possível. Exatamente, o mais cedo possível. Doutor, foi um prazer falar consigo. Igualmente. Muito obrigada por ter vindo ao Agora Obrigado Nós. também. Quem quiser encontrá-lo, pode procurá-lo onde? Em Coimbra, na Ferticentro, pronto, é onde eu trabalho. Exatamente, muito bem. Muito obrigada e obrigada pela viagem também. Obrigado. Um aplauso para o Dr. Vladimir Sepa. Pode ficar connosco mais um pouco. Nós vamos voltar à música com mais um tema do NBC.